Unidos somos nós que cumpriremos o nosso dever. Se um dia, quando unidos para a luta, o pavilhão soubermos defender, enquanto a azul bandeira tremuleja, o vento arreja como a sonhar, e honrando essa bandeira que flameja, mas todos saberemos com amor lutar. Alô, você ligado na RBA TV, canal 13, estamos com o Bola na Torre a partir de agora, num domingo festivo todo azul. O Remo venceu de virada ao Goiás e está na Série A do Campeonato Brasileiro em 2026. Por outro lado, o Paysandu se despediu da competição praticamente como começou, né? Perdeu de virada, um jogo que estava vencendo o Atlético lá em São João del Rei e vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. A partir de agora, com você interagindo conosco, aqui no Bola na Torre, está no ar com a Festa do Leão, que volta à primeira divisão. Estamos de volta com o Bola na Torre para você na RBA, canal 13, ao vivaço, ao lado do Gerson Nogueira e também do nosso querido Jorge Anderson, nosso espigão, que acompanhou, né, o jogo do Paysandu hoje, lá em São João del Rei. O Gerson estava comigo na jornada da Rádio Clube. Hoje foi um dia de trabalho intenso, né? Aliás, uma mobilização completa do Grupo RBA para uma grande cobertura, como sempre, e com um final altamente feliz, não poderia ser diferente. Minha diretora Lourdes César preparou um programa super especial e vamos ver os gols desta virada e da vitória azulina diante do Goiás. Começou perdendo lá, 7 minutos do primeiro tempo, William Lepo, olha, cruzamento da direita, o rebote ali na entrada da área, o William Lepo pegou, foi muito feliz no chute. Golaço, né? Aliás, só tivemos gols bonitos, né? E o William Lepo fazendo 1-0 para o Goiás. O Remo empatou no último minuto desse primeiro tempo. O Pedro Costa tentou um cruzamento, a bola desviou e bateu, caiu nos pés do Pedro Rocha. Olha só o que ele fez. Limpou e mandou um balaço, outro golaço de fora da área. E esse gol de empate aí mudou completamente a história do jogo, porque se o Remo tivesse que tentar empatar para virar no segundo tempo, talvez fosse mais difícil. Aí vem a virada no segundo tempo. Começa com o Pedro Rocha e o toque sutil antecipando ali do João Pedro, que botou no fundo do barbante, fazendo o gol, deixando o zagueiro no chão, enganando o goleiro Tadeu. E o terceiro gol também um golaço, né? A bola vem de cruzada aqui pela direita. O Jaderson, grande atuação do Jaderson. E o cruzamento, a cabeçada fulminante, cabeçada de atacante de área mesmo, né? Como funcionou cruzamento o João do Pedro Rocha. O Pedro Rocha, aliás, o Pedro Rocha fez o gol e deu assistência para os dois gols. Diretamente, uma participação completa, direta e, sem dúvida alguma, importante para essa vitória do Remo, para a campanha do Remo como um todo, que, contrariando todos os prognósticos, né, teria que vencer o jogo. Estava em 7º lugar quando começou a rodada, e torcendo por um tropeço da Chape ou do Criciúma. A Chape ganhou o seu jogo contra o Atlético Goianiense, mas o Criciúma acabou perdendo para o time do Cuiabá, lá na Arena Pantanal, e deu chance ao Remo, que ficou na 4ª colocação. Curitiba campeão, primeiro, Atlético Paranaense segundo, Chapecoense o terceiro e o Remo 4º colocado. São os 4 que vão para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2026. E com vantagens para o futebol do Pará. O Remo agora entra na 5ª fase da Copa do Brasil. Abre uma vaga para o Castanhal, que vai para a Copa do Brasil. Como é importante ver o futebol do Pará nessa prateleira. Gerson Nogueira e Jorge Anderson. Que domingo que foi esse, hein? Domingo haja emoção e haja coração, né? Domingo eletrizante, né? Boa noite, Tomás. Boa noite, Jorge Anderson. Boa noite, um jogo que ia além de um jogo, né? Porque
o resultado que interessava ao Remo não dependia exclusivamente desse jogo. Passava por ele, claro, o Remo tinha que ganhar, mas dependia de um bom resultado lá fora, né? Agora, na parte que cabia ao Remo, o jogo começou ali deixando a torcida, né, mais de 47 mil pessoas dentro do Mangueirão, público maravilhoso, festa. A torcida deu ali teve um momento de melancolia, mas interessante, né? A torcida acreditava tanto que continuou cantando em seguida, incentivando. O Remo foi crescendo no jogo, dominou o primeiro tempo por completo, até conseguir chegar ao gol. Porque antes o Remo batia, a bola batia no jogador, caía, até que o Pedro Rocha tinha que vir pelos pés do artilheiro da competição. Aliás, artilheiro da competição com 15 gols. E com detalhe, quando você diz que a torcida acreditou, passa inclusive pelo dia da abertura da venda dos ingressos, que acabaram rapidamente. Muito rápido. Né? Muito rápido. E vindo de um resultado ruim que o Remo tinha tido lá contra o Avaí. Ruim não, péssimo, né? É ruim, mas tipo assim, não tirava o Remo, mas deixava uma situação muito delicada na competição. Mas o torcedor mostrando que estava ao lado do time, como esteve o campeonato todo, foi lá, comprou os ingressos e no jogo de hoje teve uma presença assim impressionante, fantástica. Justifica até aquela invasão do gramado no final, né? Sim. Né? Um estilo que a gente nem está muito mais acostumado a ver. Mas imagem que já viralizou aí. Viralizou. Inclusive com aquela bandeira simbolizando a Santa, né? Isso no Com início. vanto. Depois encheu de gente. Não. Eu estou dizendo, no início, até que conseguiram respeitar a bandeira e não imagem, pisaram imagem, na imagem da Santa, No né? centro do gramado. Agora, o exatamente. segundo tempo já teve um Remo que começou novamente em cima, mas que cresceu na hora que chega a notícia do gol. O gol lá do Cuiabá. É Cuiabá. isso que eu ia falar. Na hora que o Cuiabá fez o gol, a torcida vibrou como se fosse um gol do Remo. Ou seja, ali, Jorge Anderson, parece que deu aquela injeção de ânimo, que aquele empurrãozinho que precisava para poder chegar ao gol da virada. E Né? que injeção, né, Tomás? Um abraço para você, boa noite, Gerson, ao torcedor paraense, ao torcedor da audiência da RBA. E de fato, né, porque o Remo estava naquele momento delicado do jogo, buscando a vitória, atento aos outros jogos, né, a Chapecoense estava vencendo, né, o torcedor estava aguardando esse gol do Cuiabá, o gol de empate do Atlético Goianiense. Foi aí, no momento em que o Criciúma conseguiu levar o gol e o Remo conseguiu fazer o segundo gol, né, para dar aquele novo ânimo. Aí o golaço do Pedro Rocha. Aliás, o artilheiro do campeonato, Pedro, né, serviu os 2 gols para o artilheiro do jogo, o João Pedro. O meu amigo Pedro fez a festa, então, né, Tomás e Gerson? Aliás, Pedro é o que não faltou no jogo, né? Ou seja, uma conquista grandiosa, obviamente, para o nosso futebol. O Remo que vinha de 3 jogos, de fato. Aquele empate, como aconteceu contra a Chapecoense, né? Você teve o jogo contra o Novo Horizontino. O Remo, desde os 12 minutos, com um jogador a mais, né? E não conseguiu implementar um jogo, não conseguiu a vitória. E vindo do empate contra a Chapecoense Exato. em casa, que foi traumático. Né? Sofrendo um gol no finalzinho. Culminou com a derrota para o Avaí da forma como foi. Ficou aquela interrogação. Será que o Remo vai conseguir superar tudo isso justamente no momento decisivo, no jogo decisivo? Superou, os resultados combinaram e aí a festa é merecidíssima. Bom, e o que a gente viu, na verdade, no segundo... Desde o primeiro tempo, o Remo conseguiu... Aí é o terceiro gol já, do João Pedro, mas a postura do Goiás facilitou o jogo do Remo também. O Goiás... Ele fez o gol e armou um paredão lá atrás. Essa é uma característica dos times do Fábio Carille, né? Ele quer um resultado, ele consegue o resultado. Ele joga pelo resultado, né? Isso. Aí ele recua. E ele recuou excessivamente. Essa bola aí foi a mais perigosa do Goiás. No finalzinho, uma cabeçada, né? Foi antes do terceiro gol, inclusive. Sim, né? sim. Mas um Remo que mostrou muita força, né? No sentido de marcação. Claro, teve problemas. Teve um problema ali de queda de rendimento no início do segundo tempo, quando o Goiás chegou a pressionar, o Remo colocou 2-1 e o Goiás cresceu ali porque o Panagiotis marcava mal, Cantilho não estava marcando. Era um setor muito vulnerável. Até que o Guto Ferreira conseguiu ali compor mais, colocou o Natan Camargo. Faltava dinamismo ali no meio, né, Rajão? Isso, entrou o Pavani, fundamental, uma entrada, assim, providencial. O Remo teve grandes atuações, né? Claro, não precisa nem falar de João Pedro e Pedro Rocha, mas, por exemplo, o Jaderson,
né? O próprio Pedro Costa, um jogador que não era muito, né? Não estava ali muito no agrado do torcedor, e ele se comportou muitíssimo bem. O Pavani, como já falei, entrou bem. O Caio Vinícius foi mais discreto, mas é um jogador fundamental na marcação à frente da zaga. Talvez até pela postura do próprio Goiás, sabendo da qualidade do Caio Vinícius. Isso, né? cercou mais. E, de novo, uma atuação fantástica do zagueiro Cláudio, né? Ah, e outro, destaco o Jaderson também, né? Já eu falei há pouco. E um detalhe, geralmente um jogador que sempre se destaca é o goleiro Marcelo Rangel, né? E hoje não Que teve. hoje praticamente não... O que mostra a Eu acho que ele superioridade fez do Remo sempre no no jogo. jogo. Máximo uma defesa assim. Exatamente. Todo jogo do Remo, ele é marcado, né, por justamente defesas- uma grande defesa do Rangel. milagrosa, né? E isso reforça o que o Tomaso falou, justamente essa falta de apetite de gol, digamos assim, que é uma característica do time do Goiás. Você imagina, com 7 minutos, 8 minutos, faz 1-0 no Mangueirão lotado, no jogo decisivo, com o Carille, que tem essa característica, só podia dar nisso. Goiás todo embaixo, houve um momento no jogo que as duas linhas do Goiás, principalmente ali na defesa, estavam todas dentro da área. Né? Fechou totalmente a casinha. E criava uma dificuldade. Só o Marcelo Rangel estava no campo de defesa. Mas é isso, criava uma dificuldade porque no campo do Goiás tinham 21 jogadores no campo de defesa do Goiás. Todo o time do Remo, os 10 do Remo e o setor defensivo todo do Goiás. E aí, claro, criava um desafio que era tocar a bola, conseguir chegar. O Remo teve muita dificuldade, né? Tinha bola, mas não conseguia finalizar. Até que veio a jogada, a iluminação do artilheiro, né? Ele pega aquela bola e sai, né, com o objetivo de bater no gol. E pegou na veia o gol do Pedro Da Rocha. característica dele, de... Transferência internacional pelo banco? Esqueça. Conheça a Remessa Online. Transferências mais rápidas e com até 8 vezes menos custo. Remessa Online. Soluções em câmbio para tudo o que você valoriza. Tá na hora de colocar as contas em dia no maior feirão limpa-nome do Brasil, o Feirão da Serasa. Descontos de até 99% para você quitar a sua dívida. Baixe grátis o app e aproveite. ter mudado completamente o rumo da história. Porque ele conseguiu 6 vitórias consecutivas, aquele empate Que foi o que contra a colocou o Remo no páreo. no páreo. Aí o empate contra a Chape em casa, com aqueles 2 pontinhos perdidos ali, que mudou a configuração, mas... O baixo rendimento contra o Novo Horizontino E e depois contra a o Avaí. derrota para o Avaí. Exatamente. Então foram 3 jogos assim em sequência, né? Depois de... E essa vitória de hoje é incontestável, porque o Remo foi superior nos 90 minutos. Tomou o gol por uma questão É do jogo, né? do jogo, né? Agora, a importância do Guto Ferreira, que ele transfere sempre para os jogadores, mas o dedo do técnico, e pela 5ª vez, com um acesso, ele hoje é considerado o rei do acesso no Brasil, né? De 2014 a 2025, 5 acessos. Há Subiu com a mérito, Ponte, há muito mérito nisso. com Ponte, com o Sport, Bahia, com Sport, Bahia, Internacional. Internacional e agora o Remo, né? Eu acho que o papel dele, Tomaso, é indiscutível, assim. Foi o cara que mudou a cara do Remo na competição. Porque quando ele assume, o Remo estava em 12º lugar. Muita gente já havia, inclusive, perdido, né, assim, a confiança de que o Remo iria conseguir Porque avançar. o Remo demorou demais para mudar, né? Quando foi o... Tropeçou muito em jogos em casa, né, nesse período. O Remo não conseguia ganhar em casa com o Antônio Oliveira. E foi se distanciando numa competição muito seletiva, muito equilibrada. E é curioso que nesse período o Goiás ainda estava vivendo dias bons na competição, tanto que ele se alternava com o Coritiba na liderança. Era o Goiás e o Coritiba, brigando sempre pela liderança. Tanto que muita gente chegou a afirmar, naquelas pesquisas de probabilidades, que o Goiás e o Coritiba estavam praticamente já, né, quase com a mão na vaga. E o Atlético Paranaense, curiosamente, Lá outro que atrás. subiu lá atrás. Lá atrás. Né, mais próximo da zona de Exatamente. rebaixamento, inclusive. E as duas arrancadas, a do Atlético, 7 vitórias seguidas, a do Remo, 6, foram fundamentais para que os dois chegassem. Só conseguiriam chegar acumulando vitórias em sequência. Porque se ganha uma aqui, perde ali,
você acaba não conseguindo dar o volume necessário. E né? Gerson, se você analisar o campeonato como um todo, né, as 38 rodadas, o Remo ali com o Daniel Paulista, né, com aquela proposta de jogo, aquela filosofia de jogo dele, buscando, ele usava muito o termo estratégia, né, com os dois extremos bem abertos. O Remo tinha ali uma transição rápida, ele tinha um certo padrão de jogo, né? No momento em que o Daniel sai com a chegada do Antônio Oliveira, e desse período o Remo sempre flertando ali com o G4, né? O Remo sempre muito próximo do G4, embora não estivesse sempre, mas estava quinto, sexto. Com o Antônio Oliveira, eu vejo que o Remo perdeu muito tempo naquele período, porque o Remo não tinha rendimento. E era bancado pelo Marcos Braz, que aliás, totalmente merece. Não, olha, independente de qualquer coisa, o trabalho dele, a resposta foi dada hoje. E deu resultado, né? Porque então, os jogadores que ele indicou, ele chegando enquanto... Aliás, tem até uma imagem dele abraçando o Natan Camargo, ele dizendo assim, pô, você foi o primeiro que acreditou em mim. Sim. Porque aquelas contratações pontuais que o Braz fez, Panagiotis, Natan, Pescador... Os uruguaios. Os dois uruguaios, né? O Nico e o Jorge. Que, aliás, isto era um temor para o jogo de hoje, a ausência dos dois uruguaios. Também, né? Fez muita falta, né? Claro que com eles, acho que o Remo venceria com mais tranquilidade. Só mas o time esse jogou assunto bem. do Guto, o Davi Mirabelli manda até uma mensagem para mim aqui, que ele faz um depoimento emocionante na entrevista coletiva sobre isso. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir um trecho da coletiva do Guto, e ele fala sobre isso, né? Essa dependência total dessa emoção que é colocada, inclusive da paixão do torcedor, da identificação com a cidade, né? Do dia a dia, da vida do paraense. Ele fez questão de colocar isso. O lado religioso que ele sempre expôs. Né? E aí eu ia chegar justamente no Guto, né? Passei aí pelo português, onde o Remo já tinha um grupo ali que a gente via que tinha o potencial, mas não conseguia encaixar. O Remo não tinha, de fato, um grupo homogêneo coletivamente. Foi quando o Guto chegou, conseguiu aquela arrancada, aquela sequência de 6 vitórias que foram fundamentais. Por isso, o Guto, no meu modo de ver, é sim uma das principais peças. E o fato de o Marcos Braz ter chegado, está promovendo, inclusive, uma nova metodologia, uma nova filosofia de trabalho. Profissional, exatamente. No futebol do Pará, isso vai refletir para o futebol do Pará. Bom, eu acho que esse foi um divisor. A gente falando do Guto, a gente aproveita e vai ouvir aí um trecho da coletiva do Guto logo depois dessa conquista, desse acesso, que não deixa de ser uma conquista, né? O acesso à Série A, independente de ser o primeiro, título. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, todos são campeões, porque acesso à Série A é um título. Guto Ferreira. Esse grupo maravilhoso que soube, desde o primeiro instante que eu cheguei aqui, entender o processo, se entregar. E eu acho que o mérito, como eu falei desde o início, o mérito é todo deles. A gente foi simplesmente um processo, né? Parte do processo. Alguém que mostrou o caminho. Agora, quem andou em passos firmes foram eles. E agradecer também todos aqueles que na rodada, de alguma maneira, contribuíram para o nosso sucesso. Posso dizer que com essa torcida não tinha como perder o jogo hoje. Quando nós chegamos, já foi emocionante. Eu tinha vivido alguma coisa parecida, mas não com tanta intensidade. Lá foi muito intenso. É muita intensidade. Ele quis, não deu para a gente pegar o final. Com o Bahia, o ônibus deu prego na chegada do estádio, tiveram que caminhar 200 metros. Aquela subida da ladeira ali na Fonte Nova. Mas ele disse o seguinte, que dentro do ônibus, na chegada do estádio, esse clamor passou essa energia toda para o elenco e ele nunca tinha sentido isso. Não. É diferente, né, Gerson? A gente tem clubes aí que merecem todo o respeito pela estrutura que tem, pelo trabalho, né, que vem exercendo. Óbvio que o Remo agora vai ter que pular etapas, vai ter que subir degraus aí. Não vai poder subir de um em um, vai ter que passar algum degrau aí, porque a estrutura do futebol ela vai ter que mudar. Sim, porque... Ela vai ter que ser profissional. E passa por isso aí.
porque a torcida ela tem um fator muito importante, né? Muito importante. Entendo que grandes conquistas implicam em grandes responsabilidades. Acho que é o que se apresenta nesse momento para o Remo. Acho que é um excelente começo, o trabalho desenvolvido este ano. Eu falava antes da jornada, antes de iniciar o jogo, durante a jornada na Rádio Clube, que uma eventual não classificação do Remo para a Série A, ela não poderia ser entendida como um fracasso, como uma decepção. Pelo contrário, ela deveria ser entendida como um estímulo para continuar investindo, crescendo, se estruturando. Né? Que bom que veio, né? Não houve o fracasso, não houve a tristeza. E, a partir daí, o Remo agora terá 2 meses, até o início da Série A. Porque amanhã é dia 24, dia 28 de janeiro começa a Série A, então Tem que praticamente se 60 dias. Estruturar muito rápido, né? E correr atrás, entrar no mercado que não era o mercado do Remo. Ele entra agora num outro patamar também nisso. Passou a ser intruso. Né? Intruso, ele entra no mercado muito mais valorizado, muito mais caro, muito mais seletivo, brigando também com gigantes. Agora, deve dar uma alegria imensa isso, né? Um momento que o clube vive que é o melhor da era moderna. Eu vi uma imagem do Antônio Carlos Teixeira, quando acabou o jogo, que ele entrou no túnel e encontrou com o Guto. Cara, parecia uma criança chorando. E os dois choraram juntos. Porque nós tivemos hoje, Tomaso, também Aliás, um aspecto Tonhão, que valorizou muito isso. O lado emocional de uma conquista que não bastava só você ganhar. Você dependia de outros resultados. Agora, o histórico do Tonhão, né? Há 33 anos era diretor de futebol, né? Quando o Remo subiu para a Série A. Ele era vice de futebol na conquista da Série C, era vice-presidente no acesso do Fábio Bentes, subiu com o Remo para a Série B ano passado como presidente e agora é presidente como... Pô, será que ele está com o nome dele marcado na história? E um detalhe, em relação não só ao presidente do Clube do Remo, mas se você analisar para o próprio Guto Ferreira, né? Porque através desse trabalho, desse início de trabalho no Clube do Remo agora, numa Série A, com toda essa projeção, o Brasil olhando para o Norte, como já vem olhando para o Norte, o mundo vem olhando para o Norte, depois de uma COP30, depois de todas as grandes competições e os grandes eventos que acontecem aqui, isso é bom para o treinador, para que, de repente, o Guto, a partir de agora, ele se firme, de fato, como um treinador de Série A. O Remo pode ser É bom lembrar que esse acesso de Série A é uma promessa de campanha do Antônio Carlos Teixeira. Sim, ele disse no dia em que o Remo derrotou o São Bernardo e subiu para a Série B. Quando chegou a Série B, a promessa era de... E tudo para o Remo agora, Tomaso, Gerson e amigos que estão nos acompanhando... A dimensão é muito maior, né? Tudo é muito desafiador, né? Porque você vai começar agora um trabalho para a Série A, você tem já... O Gerson falou bem, a Série A já começa dia 28 de janeiro, temos pouco mais de 2 meses. Né? Nós vamos ter uma janela de contratações aí que vai do início de janeiro até o dia 8 de março, se eu não me engano. Você vai ter um bom espaço, o que pode ser decisivo para o Remo, porque o Remo, se você analisar as outras equipes que estão na Série A, ela já tem um nível de investimento alto, já tem uma base formada de bom nível técnico. O Remo vai, claro, vai manter uma estrutura, mas vai também partir de um recomeço. Tem que subir o patamar. Totalmente. Se hoje o Remo tem uma folha de, 4 milhões, você tem que fazer coisa de 15, 20 milhões. Claro, também vai ter um faturamento muito alto. Não vai eu digo para você ter uma competitividade ali boa. Mas existe a probabilidade de uma arrecadação de 190 milhões com esse acesso. Isso é a receita. Mas ele passa a ter, sim, que exercitar aí um custo maior, né, de folha salarial, né, de estrutura mesmo. O Remo vai ter que investir seriamente para finalizar o CT. Agora não adianta, não, vamos melhorar a obra de melhoria. Não, tem que encerrar, tem que executar essa obra imediatamente, porque na Série A tem que ter CT. Você não pode deixar para amanhã. Não pode. E isso vai, sim, cobrar um preço. E acho que o caminho é esse. O Remo pula também para esse nível, né, de receita altíssimo. É a maior receita da história do clube.
E isso, claro, é maravilhoso, mas tem essa responsabilidade. Gestão de E responsabilidade. o Remo, Gerson e Tomás vai enfrentar esse dilema que é você está jogando uma Série A, uma competição de altíssimo nível, mas ao mesmo tempo você tem o Campeonato Paraense, você vai ter a Copa Verde, né? Você vai ter Copa que saber do Brasil, dosar. Copa do Brasil. Vai ter a Copa do Brasil lá. O Remo abre a temporada com a Supercopa, né? Então, olha só o nível que o Remo vai ter. E aí é o momento também para você trabalhar a base, para você pegar o Campeonato Paraense, potencializar, injetar jogadores da base, pegar a Copa Verde, também fazer o mesmo trabalho, né? Enfim, que a gente possa, a partir desse momento fantástico do futebol paraense, também ter a base aí como a gente mudar, não só ficar no discurso, partir para a prática. Olha, na transmissão a gente teve a oportunidade de conversar com o governador Helder Barbalho. Aliás, a partir do momento da reforma do Mangueirão, do novo Mangueirão, se tornando arena multiuso e um estádio eu diria estádio a nível de Copa, né? Que a gente chama, né? E houve essa mudança, essa transformação. Mas não podemos deixar passar em branco isso. Supercopa decidida aqui, a COP30, Seleção Brasileira, o Mangueirão num outro astral, inclusive